Boa tarde, meu nome é Matheus Henrique. Nosso grupo é composto por Matheus Idec e Crislane Beatriz e a gente vai apresentar sobre o lab dos métodos mínimos quadrados. Falando um pouco agora sobre a introdução do trabalho, né? O método dos mínimos quadrados possibilita obter uma tal função segundo um critério de minimização pré-definido. E além disso, né, o MMQ obtém a função através da minimização do erro quadrático, representado pela distância entre os pontos experimentais e os pontos equivalentes da função aproximada. Como objetivo desse trabalho, né, do Lab, o objetivo do experimento é determinar os parâmetros da equação da catenária utilizando o método dos mínimos quadrados. A catenária é uma curva formada por um cabo flexível suspenso pelas suas extremidades e influenciada apenas pela gravidade. É praticamente um fio desses de rua de eletricidade entre dois postes. É a mesma curva que a gente está estudando agora nesse lab. Aí tá aqui mais ou menos o que a gente fez, né? A ordem do que a gente fez, onde a gente tirou a foto, né? Da curva, né? Aí depois a gente colocou os pontos sobre essa. Depois, usando o Paint, essas coisas, a gente fez a transformação dos pontos obtidos. Aí teve o cálculo da série de Taylor, né, da equação da catenária, que vocês vão ver que a gente usou diferentes ordens. Teve a implementação, resultados do MMQ para os dois casos pedidos. E teve o gráfico, né, sobre a imagem das três curvas obtidas e pontos coletados. E lá no final, por último, teve a comparação entre as curvas e comentários sobre as possíveis fontes de erros. Os materiais utilizados nesse laboratório foram basicamente os mesmos de sempre, com exceção da corda, que foi o principal para a gente conseguir fazer a nossa catenária. O desenvolvimento é basicamente aquilo que o Matheus Henrique ele comentou nos objetivos passados, onde a gente montou a nossa catenária. Vocês vão ver que a corda que a gente utilizou ela era branca e dava para fazer no quadro branco, então a gente teve a ideia de colocar ela na tela do computador e pensando também na parte do H, que é a resolução da imagem. Então, foi uma boa sacada da gente. A partir da coleta dos dados, a partir da imagem da nossa catenária, ela foi feita pelo Pine, onde a gente pegou os pontos em pixel, né? Colocou em cima na nossa catenária. A gente colocou, se não me engano, foram 11 pontos, onde deveria ser a parte que é o vale, digamos assim, que é o menor ponto da nossa catenária, e os outros dois principais foram o da extremidade esquerda e o da extremidade direita, o maior ponto da nossa catenária. Os outros pontos eles foram feitos aleatoriamente. Tá. Daí a gente teve que fazer a inversão do eixo Y, né? Foi proposto dentro da nossa atividade. A normalização também deles e a parte escalonada. Um, Depois de a gente fazer essas inversões dos eixos e a transformação dos dados que a gente teve que calcular cálculo da série de Taylor dentro da equação da catenária, algo que a gente já tinha feito no primeiro laboratório, mas esse a gente diversificou fazendo ele em ordem 2, em ordem 4, que a gente vai ter essa comparação e os ajustes dos dados na catenária no nosso resultado final, que é onde a gente vai ver a curva ajustada e as duas da série de Taylor em ordem 2, também em ordem 4. Agora eu vou falar sobre os resultados. Primeiro a gente teve que implementar a imagem da catenária, né? A gente teve que fazer, a gente tirando foto e implementamos no Python usando o Matplotlib padrão, aí plotamos a imagem da catenária. Segunda coisa, a gente botou os dados de x e y em um array e implementamos esses pontos na imagem da catenária. Podemos ver o ponto mais baixo, que foram os três principais, o mais baixo, que é o do meio, e os extremos da direita e da esquerda, que foram os pontos mais altos da catenária. Bom, depois disso, tivemos que normalizar
os dados, né, tanto x quanto y, e também tivemos que achar os pontos centralizados de x, para fazer os pontos normalizados de x e y. Então, a gente achamos os pontos transformados, né, os normalizados, como podemos ver na imagem. O mínimo é 0 no eixo x, 0, e no eixo y, 1. Podemos ver que ela vai aumentando para a direita, e da esquerda para a direita vai diminuindo. Agora, para a gente achar, tivemos que achar os coeficientes da série de Taylor, tanto A0, A1 e A2. Com isso, achamos os pontos normalizados. Aí, com isso, usamos a função tanto para a função normalizada, que é a curva ajustada, quanto para a série de Taylor de segunda ordem e terceira ordem. Aí achamos os coeficientes da parábola, que é da curva ajustada, e os parâmetros da catenária de segunda ordem, que vai ser mais para frente. A gente achou principalmente os coeficientes de A1, A2, A0, A1 e A2 da série de Taylor, de segunda e quarta ordem. Utilizamos o fit original para fazer o ajuste nas curvas, tanto da série de Taylor como para ajustada. Isso aqui foi basicamente para plotar as curvas, né? A curva ajustada, a curva de segunda ordem de Taylor e de quarta ordem de Taylor. Aqui podemos ver a comparação. A corda branca, a curva azul, né? Que é a curva ajustada, está muito próximo da corda da catenária. Então, está quase sobreposta. Enquanto as curvas ajustadas de segunda e quarta ordem de Taylor, nas extremidades, elas estão um pouco afastadas da corda original, né, que é da catenária. E com isso, aí resultado de comparação, né, dos coeficientes, podemos ver que a parábola e a segunda e a quarta ordem de Taylor, elas estão muito próximas, tanto no centro, mas principalmente a segunda e a quarta ordem de Taylor está muito próximo nas extremidades, ponto mais afastados. Resultado. Na nossa visão, a gente percebeu que a segunda e a quarta ordem da série de Taylor, elas tiveram um leve desajuste em comparação à curva ajustada. Então, como uma conclusão, a gente viu, né, que a curva ajustada da parábola foi a curva que melhor se ajustou com a corda originária da catenária, usando o MMQ, né? Referência. E obrigado.